Fala família cruzeirense, pessoal, o Cruzeiro agora na parte de cima da tabela, a mídia de todo o Brasil já começa a olhar para o Cruzeiro com outros olhares, né? Com olhar que pode ser campeão, né? Com olhar que a gente sabe que agora o Cruzeiro pode conquistar algo grande, né? Tem a Copa do Brasil, né? Que pegou o CRB, sem sombra de dúvida. O torcedor cruzeirense está animado, e o Cruzeiro é sim favorito contra o CRB, ok? É oitava de final, não pode vacilar. No Campeonato Brasileiro está na parte de cima da tabela, inclusive pode ultrapassar alguns adversários, né? Até porque joga ainda. E sem sombra de dúvida, o torcedor está animado, pessoal, e está animado com razão. Fazia tempo que o Cruzeiro não chegava assim em um Campeonato Brasileiro com um posto, né, de realmente brigar pelo título, né? Dessa vez vai acontecer. O torcedor cruzeirense eu acho que tem que se animar sim. Faz tempo, né, que o Cruzeiro não monta um elenco qualificado, né? Não monta um elenco capaz de disputar o Campeonato Brasileiro e traz um treinador de renome internacional, né? Um cara que conhece de futebol, sem sombra de dúvida, isso é um ponto a ser citado, né? Mas a mídia faz algumas perguntas. Será que realmente o Cruzeiro tem que apostar mais em jogadores jovens, né? Até vale ressaltar que o Cruzeiro é uma SAF, né? Então, às vezes, é mais vantajoso, né, colocar jogadores jovens, né? Mas é uma pergunta que fica. Jogadores jovens, jogadores mais experientes, o que é que vocês acham? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, né? TV Band de Minas, né? Os donos da bola de Minas. Link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O Jardim, ele atribui hoje neste elenco do Cruzeiro também responsabilidades maiores a jogadores que já conquistaram. Caso do Cássio, o Fagner, o próprio Gabigol, jogadores com muita experiência, Lucas Silva e Lucas Romero, mas ele gosta muito também deste perfil de jogadores mais jovens, aqueles jogadores que ainda querem conquistar algo na sua carreira. E é além de títulos, né? Jogadores que querem se estabelecer também financeiramente na carreira, afinal de contas, todos nós trabalhamos também sempre procurando melhorias materiais. Isso é normal em qualquer segmento. E o Jardim hoje, definitivamente, por aquilo que tem feito no Cruzeiro, um perfil muito importante também, competitividade, né? Não basta hoje um jogador ser muito talentoso, e aí a gente, quando eu digo isso, eu não estou colocando o Cruzeiro num patamar extraordinário, mas se de repente o cara hoje for muito talentoso, mas não estiver afim de seguir os movimentos que o Jardim pede dentro do campo, esse jogador vai estar completamente desencaixado no Cruzeiro. O Cruzeiro hoje em campo é como um relógio, uma peça, é um grande relógio, onde existem as maiores peças que têm sim as suas maiores responsabilidades, mas se outras engrenagens menores desse relógio não estiverem na mesma rotação, o todo não funciona, e o todo é exatamente o time. Então eu tenho muita expectativa, né, de observar, porque é um novo tempo, na verdade, o Cruzeiro que passou por épocas distintas. O ano passado, metade do ano passado, vem a primeira leva da gestão do Pedro Lourenço, comandado pelo o departamento de futebol, comandado pelo Alexandre Matos. Ali era necessário fazer melhorias, especialmente com relação ao meio-campo. Depois, 11 jogadores no início desse ano. Agora, o torcedor do Cruzeiro, de uma maneira geral, e nós que trabalhamos na cobertura do Cruzeiro, estamos na expectativa de vermos qual será ou quais serão os jogadores a chegarem no clube depois deste perfil amplamente divulgado e falado não só pelo Pedro Lourenço, mas também pelo Leonardo Jardim. Salário, boa tarde para todo mundo, salário, rótulo, currículo, eu acho que não decreta a titularidade e nem decreta o que o Cruzeiro vai buscar no mercado. Né? Por um longo tempo foi muito comum isso no futebol, sempre se buscar por grandes estrelas para pegar e montar um grande time. E esse Cruzeiro, gente, quando eu falo esse Cruzeiro, eu falo do recorte que estamos vendo com o Leonardo Jardim, com a gestão do Pedrinho, principalmente na atual temporada, depois que ele sentou aqui, já que puxamos a entrevista dele para debater, para ter esse debate aqui, eu pego por esse recorte. Eu acho que rótulos hoje não fazem o Cruzeiro querer esse atleta. A gente pode pegar e pensar da seguinte forma: se eu não me engano, se eu não estiver enganado, o maior salário do Cruzeiro hoje está no banco de reservas.
Não, é o camisa 10. É o Matheus ainda? É o Matheus. É o Matheus. O do Gabigol tá entre os maiores? É o segundo. É o segundo. Então, o segundo maior salário. Então, ou seja, não decreta a titularidade do Gabigol a questão dele ser um dos jogadores mais bem pago da equipe. Então, isso é importante. Isso mostra como que a visão do Cruzeiro vai ser diferente até para a atual janela. A gente acredita que o Cruzeiro vai manter de buscar jogadores jovens, capacitados, que tenha gana de ser uma grande estrela, de ter grandes conquistas, que foi isso que o Pedrinho falou na resposta do Valu. Tem jogadores que já estão tão renomados, tão gratificados, tão vivendo num país... Já chegaram onde poderiam chegar, que tem não, mais sonho, que não tem né? aquela gana, que não tem o desejo. Porém, eu abro ainda no quesito Gabigol, para puxar o exemplo que tem sido o Gabigol. O Gabigol, muitos imaginavam que o Gabigol vai torcer a cara por ir para o banco. O Gabigol vai criar um atrito dentro do Cruzeiro por ter ido para o banco. Muito pelo contrário. Estamos vendo um Gabigol comprando as ideias, entendendo o papel dele no elenco, sabendo que as oportunidades para ele vão surgir, que ele vai ser importante para o elenco, vai ser importante para o grupo num todo, e é isso que ele está representando para o Cruzeirense e para o Cruzeiro na atual temporada, no recorte que eu estou falando, do período ali depois do jogo contra o São Paulo, que ele passou a ser reserva. Então isso é muito importante e mostra mais uma vez o trabalho de gestão, não só do Pedro, mas também do Léo Jardim. Eu acho meio louco isso, Thiago e Breno Galante, porque quando a gente olha, por exemplo, pro Palmeiras com Vitor Roque e Paulinho no banco, aliás, o Paulinho pode passar por uma outra cirurgia daqui a algum tempo, né? Pode, estou dizendo que vai, existe a possibilidade de uma nova cirurgia. Então a gente olha para o Palmeiras com o Vitor Roque e Paulinho no banco, você olha para o Flamengo, Bruno Henrique no banco, né? Às vezes o próprio Cebolinha, que hoje é um jogador de fundamental importância, às vezes, eu não estou dizendo que são jogadores da mesma posição não, tá? Estou dizendo que esse nível de jogador no banco, e a gente acha normal, entre aspas, mas aí no Gabigol aqui no Cruzeiro, as pessoas falam, que absurdo, como é que você traz um jogador desse tamanho, põe no banco? Ué, mas peraí, no Palmeiras é normal, no Flamengo é normal e no Cruzeiro é anormal. Mas eu acho nós temos que analisar uma série de questões. Os questionamentos nós temos que analisar uma série de números. questões. Você analisa o encaixe do time com e sem ele, e o time está encaixado com e sem ele, mas tem uma coisa que é importante a gente analisar, que é o jogador que de repente não está jogando, mas no ambiente que ele está vivendo. Ele está feliz no ambiente? Estou falando geral, não é só o Gabigol, não. Sim. Os jogadores estão felizes no ambiente? Pergunta lá. Se você aí tem contato com algum jogador, pergunta sobre o ambiente. O ambiente é bom, os caras querem estar ali. Claro que todo mundo quer jogar, mas o que não dá é para você olhar para essa situação do Gabigol, achar normal, mas entender como normal isso acontecer no Palmeiras, no Flamengo. Estou falando de jogadores que estão na crista da onda. Crista da onda é um troço tão velho. De jogadores que já estão na prateleira de cima, na plataforma superior, e achar que é um absurdo estar no banco. Vai entrar, vai ser importante, vai definir jogo, vai definir jogos, mas para algumas formações de alguns adversários, ele vai ficar no banco. Pois não, desculpa. Não, eu que te interrompi, cara. É que acho que as pessoas que questionam a não titularidade do Gabigol, elas questionam em função dos números. O Gabigol hoje é o cara que mais participa de gols no Cruzeiro. O que mais participou de gols do Cruzeiro na temporada. São 9 gols e 4 assistências. O Caio Jorge tem 10 e 2. Então, mas do último recorte é o Caio. O Caio, do momento que teve a virada... na temporada. Estou dizendo desde o início do ano. O Caio ficou fora por causa de lesão e tal. Isso. Mas é o cara que mais participou. O Gabigol hoje nem joga na dele. O Gabigol joga na do Matheus quando tem que entrar. Ou mais próximo do que é o Matheus. Ele nem joga na mesma função do Caio hoje, no time do Cruzeiro, quando ele entra. E então, ele está muito satisfeito de jogar nessa, inclusive. Não, mas a questão não é estar insatisfeito, ele está bem. Ele está jogando muito. Que ele já declarou. Ele está jogando pra cacete. Então, assim, quando alguém questiona, e eu, por exemplo, falo, o Gabigol pra mim tinha que jogar. Eu preferia ter o Gabigol ou o Matheus, isso sou eu, e é um gosto pessoal, cara. O Cruzeiro, pra mim, quando enfrenta foi o Vila Nova? Não, o Fortaleza. O Gabigol dá 2 assistências. 2 assistências. E, cara, uma delas, assim, de cinema, que é a bola vem, ele de primeira coloca o Caio Jorge na cara do gol.
Então, assim, quando eu peço o Gabigol nesse time, é pelo que eu tenho visto do Gabigol jogando hoje. Mas quando ele tá no banco, mas quando ele tá no banco e não demonstra nenhuma insatisfação de ficar com um cara ruim, de entrar com uma vontade, de entrar e esconder do jogo e etc e tal, isso não mostra pra você que a gestão de grupo tá operando bem? Não, tá operando bem, mas quando eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando lá atrás eu questionava que eu achava que tinha que jogar o Dudu e o Gabi, é porque eu achava que o Dudu estava jogando bem naquele momento. Era dos poucos que estavam jogando bem no time do Cruzeiro. Hoje, cara, perfeita, a decisão foi perfeita. Só que falo isso baseado, obviamente, no que o Cruzeiro tem entregado. No que o Cruzeiro tem entregado de desempenho e de resultado. Só que hoje eu acho que o Gabigol tem condição de jogar nesse time. Eu acho que tem como colocar o Gabigol e o Caio Jorge. Eu, Thiago, prefiro. Mas, cara, enquanto o Léo Jardim estiver vendo as coisas do jeito que ele está vendo e as coisas estiverem dando certo, eu não tenho que questionar. Pô, o time está ganhando. O time está jogando bem. O time não perde 10 jogos. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, não, pera aí, o Jardim. O ponto é que eu prefiro o Gabigol. Cara, o que eu prefiro é que se dane. Eu entendo a opção pelo Matheus Pereira. É ele, Matheus Pereira, quem está entregando na cabeça do Jardim e no time que tem vencido. A questão é além da entrega, né? Que entregar os dois estão entregando. A questão é de um comportamento tático que aí por característica, não quer dizer que o Gabigol seja um preguiçoso, não tem nada a ver com isso, é só pegar um mapa de calor, a forma que ele se comporta dentro de campo. Mas de característica, o time quando tem o Gabigol, exemplo, vou citar o exemplo dos três, tá? Que é o desejo, assim como é o desejo do Thiago, é o desejo de muitos também. Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira. O Cruzeiro perde um pouco mais na questão de ter a capacidade de tomar a bola do adversário de maneira tão rápida. E isso já está explicitado. O Cruzeiro sofreu um pouco mais contra o Vila Nova de Goiás, que de todos esses adversários que o Cruzeiro tem enfrentado no Campeonato Brasileiro, o Vila evidentemente é inferior. Então eu acho que o que conta muito hoje é o que o Matheus Pereira faz, especialmente sem a bola. Não é uma dívida do Gabigol que ele tem entrado muito. Inclusive entrou bem novamente no domingo. Pois não. Boa tarde, Everton, turma de casa, pessoal do estúdio. A voz vai esquentando e vai saindo, tá? Olha, o que eu acho mais engraçado é o seguinte, nós estamos comentando aqui sobre algo que é básico, né? Que é o treinador colocar para jogar os melhores jogadores. Sim. Né? Sem nome, sem currículo. E isso, acho que na cultura do futebol, principalmente mineiro, a gente vê muita dificuldade nisso, né? E quando a gente vê o Léo Jardim fazer isso, vou voltar a dizer, é muito por conta da diretoria do Cruzeiro. Pelo fato da diretoria dar o apoio a ele. Hoje, tudo que ele faz, ele tem o suporte da diretoria. E você não faz futebol, o treinador não faz, se não tiver ali a diretoria acreditando no que ele está fazendo. Enquanto você vê o Gabigol, que o Thiago quer como titular, cara, isso é uma ótima dor de cabeça. Ótimo. Você ter no nível do banco um Gabigol, para você poder chegar e falar, no dia que eu caio, não puder, entra o Gabigol, aí eu vou jogar com o adversário mais fechado, menor expressão, eu coloco os três. Cara, ele conseguiu algo que eu não imaginava, que era fazer o Gabigol vir para cá, aceitar ser banco e olhar como equipe o Cruzeiro, não individual. E não ficar de má vontade. Essa versão do Gabigol hoje, o Gabigol seria hoje talvez não tivesse valor. saído do Flamengo. Valor. É uma outra versão nesse sentido. O valor, hoje o Gabigol, para mim, eu estava conversando sobre isso essa semana, é o cara que seria o maior ídolo hoje. Ele é ídolo do Flamengo. Ele poderia ser o maior ídolo do Cruzeiro hoje. Ele está no banco. E ele tem humildade para aceitar isso. E aí o que acontece? O time do Cruzeiro voa. Então isso, cara, eu acho que é totalmente Léo Jardim. Poucos treinadores, eu acho, que teriam essa condição de fazer isso no Cruzeiro. Principalmente brasileiros. Ele vai entrar, o Gabigol, ele vai entrar e vai decidir grandes jogos, como já fez. Ele vai fazer. Lá no Flamengo ele não era titular, ele foi para a final e decidiu contra o Atlético. Ele é um jogador que ele tem primeiro, é muito frio. Decisivo. Né? Muito decisivo. Impressionante a facilidade que ele tem de arrematar de primeira, de dar um toque de primeira. Né? Aquela pressão que coloca ou não na bola para arrematar, para dar um passe, é impressionante. E aí o cara tá de bem com a vida aqui, cara. Mas também ganhando.
Não, no Flamengo ele tinha um salário talvez igual daqui, e lá ele era um cara problema e etc. No Cruzeiro não. No Cruzeiro ele encontrou um clima tranquilo, conforme a gente já disse aqui várias vezes, todas as obrigações sendo cumpridas rigorosamente à risca, as pessoas gostam dele, as pessoas tratam da maneira que ele tem que receber o tratamento, e aí, cara, uma hora ou outra ele vai aparecer, vai deslanchar, e o treinador é isso aí mesmo. Quem imaginou que o Paulinho e o Vitor Roque fossem banco no Palmeiras, gente? Quem imaginou? E entraram no segundo tempo contra o Cruzeiro. E não foi porque, não, tá no banco porque tá mal fisicamente. Vitor Roque, o Paulinho pode até questionar, que tá com problema lá ainda na time e tal, mas o Vitor Roque, que outro dia estava no Barcelona, que foi contratado a peso de ouro. Que isso? Então, aprender a normalizar um pouco também essas opções. Por exemplo, como aconteceu no final de semana, quando o Cuca pegou, mesmo com o elenco com problemas, colocou o Hulk no banco. E no final das... Pois é, família cruzeirense, eu concordo plenamente aí com as palavras do pessoal do programa, né? De Everton, né? Às vezes, Gabigol tá aqui no Cruzeiro, né? Aí tá no banco de reserva, eu vejo parte da mídia criticando, né? Como é que pode o jogador receber um salário altíssimo desse, tá no banco de reserva? Mas a mídia esquece de lembrar, né? A mídia esquece de lembrar que tem outros times aí também, né? Que tem jogadores que recebem alto e tá no banco, né? Flamengo, Palmeiras, né? Como o Everton mesmo lembrou aí. Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Michael, os caras são tudo reserva no Flamengo. Aí no Palmeiras tinha Paulinho, entre outros, né? Tem vários jogadores também no Palmeiras, no banco de reserva. Mas a mídia prefere olhar só os do Cruzeiro, né? É incrível, né? Mas, pessoal, a gente sabe que no fundo, a gente sabe o que é isso, né? A gente sabe que daqui pra frente, eles vão tentar de tudo pra destabilizar o Cruzeiro. Vão tentar de tudo, né? Porque o Cruzeiro hoje joga um bom futebol. O Cruzeiro hoje tem um bom elenco. É claro, como a gente viu aí, talvez nessa janela de transferência pode ser que apareça um ou outro jogador. Mas a filosofia da SAF é assim, né? Geralmente eles tentam pegar mais jovens, né? Garotos da base, subir alguns garotos da base, jogadores mais jovens, né? Para futuramente estar rendendo ao clube, né? Porque SAF, a gente sabe que SAF não tem um objetivo de lucro, pessoal. Quem se iludir que SAF quer título, ok, né? Quando você conseguir conciliar título com lucro, isso aí é muito bom, né? Que geralmente é porque assim, eu sei que muitos vão dizer, não, mas quando tem título tem lucro, nem sempre, né? Nem sempre, pessoal, nem sempre, né? Às vezes você faz um investimento altíssimo para ganhar um título e o investimento não recebe o retorno necessário, né? E digo o Botafogo, né? Botafogo, o ano que ele ganhou tudo aí, eles ganharam 500 e poucos milhões, né? Com faturamento, com premiação, e gastaram só numa janela mais de 500 milhões, né? Aí uma hora a conta não bate, né? A gente sabe como é que funciona. Uma SAF responsável, a gente sabe como é que funciona, pessoal. Mas é como eu disse, a mídia, né? Parte da mídia é muito preocupada porque Gabigol tá no banco de reserva. Ele tá se sentindo bem. Não tá prejudicando a equipe. Você não vê tumulto dele. Ele entra, tenta dar seu melhor. Inclusive é um dos melhores jogadores do Cruzeiro hoje, né? Ele, Caio Jorge. Então, pessoal, isso aí não é motivo de preocupação. Acho que tem outras coisas pra gente se preocupar, né? É como eu disse, vão tentar desestabilizar porque o Cruzeiro, além de ter chegado, hoje é candidato a ganhar o título. Hoje o Cruzeiro é candidato a ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Se vai ganhar, pessoal, aí isso aí a gente não sabe, né? Se vai ganhar, não sabe. Mas tem tudo para fazer uma boa campanha, chegar ali no final da competição colado nos líderes, né? Tem jogadores aí, pessoal, que se você for pegar na ponta do lápis, o time do Cruzeiro é um timaço. É um grande time do futebol brasileiro, né? Claro, a mídia não vinha repercutindo, por quê? Porque vinha numa fase não tão boa, né? Principalmente antes da chegada de Leonardo Jardim. Aí a mídia realmente não repercute, né? Tenta deixar de lado, né? Para cair no esquecimento. Mas o Cruzeiro começou a ganhar dos seus adversários. O Cruzeiro começou a passar por cima daqueles que diziam que era favorito, como Flamengo, como Palmeiras. Aí sim, aí a mídia, opa, peraí.
esse time aí vai engrenar. E é o que aconteceu, né? Realmente, hoje o Cruzeiro engrenou. É um dos principais times do futebol brasileiro. Tem um dos principais elencos. Joga um dos melhores futebol e tem um grande treinador. E por trás tem Pedrinho aí que dá o aval, né? Deixa o cara trabalhar. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Cruzeiro tá mais do que no caminho certo, né? Vamos esperar que no final do ano a gente esteja comemorando títulos, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Raposa News e até a próxima, pessoal.